Fala pessoal! Pessoal, o vídeo de hoje a gente vai criar um exemplo aqui de leitura de dados, né, de aquisição de dados. E nessa aquisição de dados a gente vai utilizar dois arquivos diferentes, que são um arquivo CSV e um arquivo de Excel. Tá? Então, bora pro vídeo. Pessoal, vou abrir o Power BI aqui, ok? Então pessoal, tá aqui o nosso Power BI, tá? Vendo aqui nessa nossa primeira tela, ele já dá algumas opções aqui pra gente, tá? De fazer a aquisição de dados, fazer alguma leitura de dados. Aqui são algumas, vamos dizer assim, algumas fontes padrões que já existem, mas eu não vou vir por esse formato não, eu vou vir de um outro formato. Tá vendo aqui em cima, aqui, nessa parte de cima, a gente vai vir em obter dados. Aqui ele já dá também várias opções para a gente fazer a leitura de alguns arquivos, mas eu vou clicar nessa opção mais aqui para mostrar para vocês algumas outras coisas. Então, aqui ó, a gente consegue ver várias e várias opções que dá para a gente poder fazer a carga de dados no nosso Power BI. Tá? Como a gente vai fazer a leitura de um arquivo em Excel e um arquivo CSV, o que eu vou fazer? O primeiro arquivo que eu vou carregar vai ser um arquivo de Excel. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo dele aqui. Ó. Eu criei aqui dois arquivos de exemplo para a gente poder usar aqui na nossa aula. Um arquivo é esse aqui, vou até mostrar aqui para vocês. Esse arquivo, galera, é um arquivo simulado de seguinte: a gente tem o mês, um código de um centro de custo, o valor desse centro de custo e o ano desse centro de custo. Então, se você tem alguma base de dados parecida, né, onde você precisa fazer um controle de algum centro de custo, esse é um bom exemplo para você. Tá? Então, para a gente começar a fazer a nossa primeira carga de dados desse arquivo Excel, eu vou selecionar aqui pasta de trabalho do Excel. Ele vai me perguntar onde que eu vou buscar esse arquivo. Então, eu vou lá na minha pasta e seleciono o meu arquivo Excel. Feito isso, percebe que ele já veio e selecionou e já conseguiu fazer a leitura da aba que tem dados. Se você tivesse outras abas aqui, provavelmente elas apareceriam também. Então a gente seleciona essa aba e aqui a gente consegue ver que ele trouxe para a gente aqueles nossos dados, ok? Eu posso clicar aqui diretamente em carregar, que ele já vai carregar toda a base de dados, ou eu posso também clicar em transformar, que aí eu vou para uma ferramenta de ETL dentro do Power BI, que é o Power Query, ou eu posso cancelar também. Então eu vou clicar aqui em transformar dados para vocês verem uma coisa. Beleza, pessoal. Aqui ele abriu para mim o Power Query, que é um editor de dados, né, um ETL que a gente dá essa possibilidade para a gente poder fazer. Aqui no canto esquerdo, ele carregou a nossa base de dados, inicialmente aqui no Power Query. Então, quando a gente precisar criar uma coluna, editar uma coluna, extrair alguma informação de uma coluna, excluir, criar outras colunas a partir de, enfim, várias opções que a gente pode fazer aqui. Mas como a ideia dessa aula é só mostrar mesmo a carga de dados, né? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou modificar o nome, né? Clicando aqui na parte, dando um clique duplo aqui no nome aqui dentro de consultas e vou mudar o nome aqui. Aula exemplo 1. Excel. Beleza. Pessoal, uma coisa muito importante também é aqui desse lado direito. Esse lado direito aqui, o Power Query, ele vai armazenando as etapas que a gente vai fazendo dentro dos nossos dados. Por exemplo, se a gente pega aqui esse primeiro item, dentro aqui de etapas aplicadas, ele está chamando de fonte. Basicamente, o que ele faz? Ele faz a leitura dos nossos dados no caminho que a gente configurou, beleza? E aí, qual que é a próxima etapa? Navegação. Então, nessa etapa de navegação, a gente pode ver que tem até uma opção aqui, ó. Essa engrenagemzinha, galera, é sempre quando tem algum tipo de configuração nessa etapa, né? Então, a gente vê que na parte da navegação, a gente escolhe qual planilha que a gente quer trabalhar, qual aba que a gente quer trabalhar, ok? Aqui ele aplica uma configuração de setar os cabeçalhos da nossa tabela, tá? E aqui também ele seta uma outra configuração de alterar o tipo de algumas colunas. A gente pode perceber aqui que ele alterou o tipo do mês, né, da coluna mês ele transformou para texto. O centro de custo aqui ele transformou para um tipo inteiro, o valor para um tipo
inteiro e o ano também para um tipo inteiro, tá? Então, assim que é o processo que ele vai trabalhando em cima dos dados, tá? Aqui, pessoal, não tem Ctrl Z, tá? Então, por exemplo, eu fiz alguma coisa aqui que eu quero voltar. O que a gente tem que fazer é vir cá nesse X aqui, dessas etapas aplicadas, e clicar no X e cancelar o que foi feito, tá? Então não tem Ctrl Z, o que pode ser feito é isso. E aí, uma vez que você clicou no X, você perdeu aquela operação, e aí você vai ter que fazer de novo, né? Então, por exemplo, aqui, esse centro de posto, eu posso clicando nesse cantinho esquerdo e transformar ele em um número inteiro. Aqui no valor eu posso colocar ele como um número decimal também. E no ano aqui também eu vou transformar ele como um número inteiro. E percebe que, novamente, ele criou outra etapa aqui para os nossos dados, tá? Feito isso, vem aqui no canto esquerdo, em arquivo, canto esquerdo, aí tem esse ícone aqui de fechar e aplicar. Você pode clicar na setinha, você pode apenas aplicar, você pode fechar e cancelar, ou você pode fechar e aplicar. Eu vou fechar e aplicar, o que ele vai fazer? Ele vai fechar o Power Query e jogar esses dados lá para o meu editor de dashboards. Então, vamos ver isso aqui, ó. Aí, legal. Aqui então, pessoal, ele já trouxe para mim os nossos dados, tá? Os dados estão aqui no canto direito, ó, vocês perceberem, já estão aqui. E aqui estão as nossas colunas, né? Então, esses dados já estão disponíveis para a gente poder criar os nossos relatórios. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vou criar um gráfico de barras. Ok. O meu eixo eu vou colocar o ano, ok? E o valor eu vou colocar aqui no meu eixo Y. Então, ele já consegue trazer para a gente aqui os valores das nossas colunas, tá certo? Então aqui, galera, isso é só para efeito mesmo de teste, tá? Então aqui. Então aqui vocês já aprenderam como que a gente consegue fazer uma obtenção de dados através desse íconezinho de obtenção de dados, né? Mas agora eu vou obter esses mesmos dados, mas em CSV de uma outra forma. Eu vou lá no meu Power Query, com aquela ferramenta que a gente editou aqui um pouco antes, e vou carregar esses dados por lá. Então eu vou vir aqui em transformar dados, ele vai abrir o Power Query, e aqui novamente, ó, tem a opção aqui de nova fonte de dados. Aqui vejo que ele já me dá uma opção para eu poder selecionar aqui, é como se fossem as opções padrão, né, que a gente pode selecionar. Então eu vou escolher aqui um arquivo de texto CSV, que é o formato que eu vou querer, e aqui ele já vou selecionar esse arquivo aqui na minha pasta. Em OK. Aqui ele identifica algumas outras configurações, né, por caso de arquivo CSV, no caso a origem do arquivo, qual que é o nosso delimitador, e qual que é o tipo de dados aqui, né. Então, feito isso, você já vai ter em mente quais são essas configurações dos seus arquivos, só vir cá e alterar para o seu tipo, tá? E clicar em OK, que ele já vai carregar aqui pra gente. Então veja que ele já carregou, né? Ele já carregou aqui os nossos dados, né? Da mesma forma que o arquivo Excel. Então vou alterar um número aqui. Vou colocar Alba SD. Ok? Ficar. Se a gente olha aqui também, novamente nas etapas aplicadas, a gente percebe que ele tem a configuração da fonte de dados, né? Ele já aplica por padrão essas etapas, já aplica a configuração dos cabeçalhos da nossa tabela e também já altera alguns tipos. Já altera alguns tipos aqui das nossas colunas, que fica aí dentro das colunas, tá certo? Então, pessoal, feito isso, a gente vai clicar aqui novamente em fechar e aplicar. E aí ele já vai deixar esses dados também disponíveis para a gente aqui no canto direito na aba dados, para a gente poder utilizar. Então pessoal, vou criar aqui agora com os novos dados do CSV, um gráfico aqui também de colocar em barras empilhadas. E aí, no meu eixo aqui eu vou colocar, no meu eixo Y eu vou colocar o ano, ok? E no meu eixo X eu vou colocar o valor. Beleza? E aqui a gente já tem os nossos dados aqui disponíveis, a gente pode trabalhar com eles aqui, tá? Então pessoal, gostou desse vídeo? Se gostou, já deixa seu like, não esqueça de se inscrever. Se for qualquer dúvida, me manda mensagem
aí nos comentários, ou então se você quiser, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, eu vou deixar o link do meu LinkedIn na descrição desse vídeo, ok? Então pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e um forte abraço.